A semana 7 da NFL está repleta de clássicos e partidas de divisões, onde tivemos a primeira nesta quinta-feira, dia 18 de outubro, com a vitória do Seattle Seahawks sobre o Arizona Cardinals por 34-22. O primeiro confronto de domingo e o segundo confronto de divisão na semana acontece com o Atlanta Falcons recebendo o Tampa Bay Buccaneers. Talvez essa seja a partida mais imprevisível do final de semana, devido ao péssimo momento das duas equipes. Apesar disso, vitória para os Buccaneers, que tem um jogo terrestre e uma defesa mais sólida do que a dos Falcons. O time de Atlanta perdeu suas principais armas com Julio Jones indo para a lista de Injury Reserve, com uma lesão no pé, Roddy White perdendo treinos e Steven Jackson também machucado. Na próxima partida temos o Carolina Panthers recebendo o St. Louis Rams. A vitória interessa muito aos dois times, principalmente para os Rams que estão na briga por uma vaga no Wild Card, e com uma vitória podem empatar pela segunda colocação na NFC Oeste. Porém, o time do Carolina Panthers deve ficar com a vitória. Os Panthers hoje têm a segunda melhor defesa cedendo pontos na liga, a terceira melhor cedendo jardas, a sétima cedendo jardas aéreas e a quarta cedendo jardas terrestres, além do ataque que tem anotado uma média de 135 jardas terrestres por partida. A terceira partida de domingo será feita pelo Detroit Lions contra o Cincinnati Bengals em Detroit. Confronto bastante equilibrado que por sinal vê dois líderes de divisão. Cincinnati está na média de ter uma das 10 melhores defesas da liga, enquanto os Lions têm o sétimo ataque que mais pontua na NFL, além de ser o sexto no jogo aéreo. Apesar de Calvin Johnson ainda estar sofrendo com uma lesão há 2 semanas, deverá ajudar muito os Lions a vencer esse confronto. A quarta partida de domingo e o terceiro confronto de divisão na semana acontecerá com o New York Jets recebendo o New England Patriots. O time dos Jets precisa da vitória para se aproximar dos Patriots na primeira colocação da AFC Leste e poderem alcançar a vaga de Wild Card. O time de Nova York vem com uma defesa muito forte contra o jogo terrestre e também cedendo jardas, além do calouro Geno Smith, que vem jogando muito bem ofensivamente nas últimas semanas. Apesar de ser Tom Brady do outro lado, o quarterback ainda está com poucas armas ofensivas, onde Gronkowski deve ir para o jogo de forma limitada, também não podendo contar com o apoio de um jogo terrestre. Com isso, a defesa adversária deve pressionar muito Brady, dando a vitória ao time dos Jets. O quinto duelo de domingo e o quarto confronto de divisão na semana vê o Miami Dolphins recebendo o Buffalo Bills. Podemos esperar talvez uma partida mais desequilibrada por parte dos Dolphins, que vem com um elenco completo, além de Ryan Tannehill lançando bem e sua defesa estar atuando de maneira sólida. Enquanto isso, os Bills têm seu forte jogo terrestre e um sério candidato ao prêmio de melhor calouro defensivo do ano com Kiko Alonso. Porém, a equipe de Buffalo perdeu seu quarterback titular e ainda possuem alguns jogadores da secundária que estão voltando de lesão, como é o caso de Stephon Gilmore e Jairus Byrd. O sexto duelo do dia será entre o Washington Redskins e o Chicago Bears em Washington. Uma das melhores partidas da semana, com dois times em momentos completamente diferentes. Robert Griffin III buscando tirar seu time do buraco, enquanto os Bears tentam assumir a liderança da NFC Norte. O técnico dos Redskins, Mike Shanahan, deu sinal verde a Griffin essa semana para que ele pudesse correr o quanto quisesse se fosse ajudar os Pele Vermelhas a vencerem outra partida. Porém, a defesa dos Bears ainda é forte demais para os Redskins, sem contar com uma secundária que é extremamente playmaker, com Charles Tillman e Tim Jennings. Além disso, Matt Forte, Brandon Marshall e Martellus Bennett devem fazer a festa na vitória dos Bears. Ainda no domingo acontece o quinto confronto de divisões e com o título de partida da semana. O Dallas Cowboys visita o Philadelphia Eagles, onde se enfrentam pela primeira posição da NFC Leste. Por um lado, os Eagles perderam seu quarterback titular Michael Vick e devem ir com Nick Foles para campo. Pelos Cowboys, DeMarcus Ware segue machucado e DeMarco Murray não vai para a partida. Os Cowboys ainda podem contar com seu quarterback Tony Romo, que veio de uma espetacular partida contra os Denver Broncos, além do sempre confiável Jason Witten, lembrando também de Dez Bryant e Miles Austin. Apesar dos Eagles possuírem o melhor jogo TS da liga, com uma média de 178 jardas por partida, a defesa dos Cowboys já vai vir preparada, portanto, vitória aos Cowboys.
O matchup mais fácil da rodada acontece com o Jacksonville Jaguars enfrentando o San Diego Chargers em Jacksonville. O pior time da NFL contra um dos ataques mais prolíficos. Os Chargers têm o quinto melhor jogo aéreo da liga e o sexto melhor conseguindo jardas. Ryan Matthews e Danny Woodhead também vêm vindo de boas partidas correndo com a bola. Os Jaguars têm o pior ataque e a pior defesa da liga. A boa notícia é que os Jaguars devem ter de volta seus wide receivers, Justin Blackmon e Cecil Shorts. Podemos esperar uma larga vitória do time de San Diego. Também um matchup fácil de se prever na rodada é a partida do São Francisco 49ers que visitam o Tennessee Titans. Vitória dos 49ers, onde a grande e forte defesa do time da Califórnia não deve ter muitos problemas para neutralizar o running back Chris Johnson, deixando todo o fardo do ataque nas costas de Ryan Fitzpatrick. Frank Gore, Anquan Boldin, Colin Kaepernick e Vernon Davis não devem ter nenhum problema para atropelar a defesa dos Titans. O sexto e último confronto de divisão da semana, e um dos mais importantes, acontece entre o Pittsburgh Steelers que recebe o Baltimore Ravens. Ambos os times, que eram conhecidos por sempre estarem no topo da tabela, estão vendo situações contrárias. Caso os Steelers percam, isso pode acarretar em uma queda ainda maior no buraco que o time já está, porém uma vitória pode ser aquela inspiração para levantar o time novamente. Quanto aos Ravens, uma vitória pode significar a liderança da AFC Norte, enquanto uma derrota pode tirá-los do caminho dos playoffs. A vitória provavelmente ficará com o time de Baltimore, que apesar do mau momento ofensivo, tem uma equipe mais completa, com uma melhor linha ofensiva, corredor, recebedores, além de uma defesa muito mais jovem e que ocupa a segunda posição da liga em sacks. Terrell Suggs pode voltar a ser o pesadelo de Big Ben. O que temporada passada seriam os confrontos mais fáceis do ano, hoje a situação está totalmente ao contrário. O Houston Texans visita o Kansas City Chiefs, onde perderam totalmente seu poder ofensivo, com Matt Schaub sendo barrado do posto de quarterback titular, colocando o calouro Case Keenum na partida como lançador principal. Os Chiefs estão com uma das melhores defesas da temporada, liderando o quesito de sacks com 30, tendo anotado 10 deles na última partida contra o Oakland Raiders. Podemos esperar uma batalha nas trincheiras com o forte jogo terrestre de Arian Foster e Jamal Charles, porém a vitória deve ficar com o time de Kansas. Depois da grande vitória contra o Baltimore Ravens na semana passada, o Green Bay Packers tem outro adversário da AFC Norte, o Cleveland Browns em casa. Apesar dos Browns terem uma das defesas mais respeitosas da liga, não devem ser capazes de segurar Aaron Rodgers mesmo sem seus wide receivers e seu novo jogo terrestre com Ed Lacy. Com Willis McGahee machucado e com Brandon Whedon de quarterback, podemos esperar uma grande atuação defensiva por parte dos Packers, que devem sair com a vitória. No Sunday Night Football acontece a partida mais esperada de todo o fim de semana, o retorno de Peyton Manning à Indiana, mais uma vez em sua antiga casa no estádio Lucas Oil. O passado contra o futuro, Manning contra Luck. Apesar de toda a grande expectativa, a melhor defesa vai aparecer. Von Miller está de volta após enfrentar uma suspensão de 6 partidas por utilizar substâncias ilegais. Esta partida deverá ser muito próxima ofensivamente, com a vitória dos Broncos e de Peyton Manning, devido à espetacular fase que o quarterback tem atualmente, onde já lançou para 22 touchdowns. No Monday Night Football acontece o duelo do Minnesota Vikings contra o New York Giants em Nova York, encerrando a semana 7 da NFL. Com Josh Freeman de titular, os Vikings devem conseguir a vitória contra o 0-6 Giants. Com Eli Manning sofrendo com interceptações e um jogo terrestre inexistente devido a lesões, Brandon Jacobs e Peyton Hillis recém-contratado devem ser os principais nomes do ataque. Podemos esperar uma grande partida por Adrian Peterson, onde a defesa dos Giants é uma das piores da liga contra o jogo terrestre.